Leitura, Oséias capítulo 1, do verso 1 até o 2, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: Vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Disse-lhe o Senhor: Põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Tornou ela a conceber e deu à luz uma filha. Disse o Senhor a Oséias: Põe-lhe o nome de Desfavorecida, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. Porém da casa de Judá me compadecerei e os salvarei pelo Senhor, seu Deus. Pois não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Depois de haver desmamado a desfavorecida, concebeu e deu à luz um filho. Disse o Senhor a Oséias: Põe-lhe o nome de Não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir nem contar. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça e subirão da terra, porque grande será o dia de Israel. Chamai a vosso irmão, meu povo, e a vossa irmã, por favor. Até aí, vamos fazer uma oração. Senhor Deus, nós te damos graças, Pai, pela tua bondade, pelo teu amor e pelo teu cuidado com cada um de nós, que nos tem trazido até aqui. Te pedimos, ó Pai, direção na exposição da tua palavra, que possamos ser fiéis. Fala conosco, Senhor, e dá-nos também entendimento, que possamos compreender essas palavras e que o Senhor aplique elas, ó Pai, aos nossos corações. É assim que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, como tem sido o nosso relacionamento com Deus? Uma pergunta importante que nós sempre devemos fazer. É interessante porque no mundo por aí afora, a maioria das pessoas acreditam que estão em um bom relacionamento com Deus. Você chega para alguém que não tem nenhum compromisso com Deus e normalmente eles dizem: Não, eu sou filho de Deus, todos nós somos filhos de Deus. Deus me ama. Eles creem que, apesar de existir um Criador, é natural que esse Deus esteja bem com eles e eles não se veem com nenhum conflito em relação a esse Deus. E se você questionar, as pessoas vão dizer: Não, mas Deus é amor. E se Deus é amor, Ele quer que eu seja feliz. Então eu posso viver do jeito que eu quiser, agir da forma que eu quiser, pensar nas coisas que eu quiser, andar pelo caminho que eu quero, buscar as minhas próprias satisfações pessoais e não existe nenhum problema, está tudo bem, porque Deus é amor. E as pessoas tiram essas conclusões baseadas nos seus próprios pensamentos, mas elas não levantam a seguinte questão: será que realmente eu estou bem com Deus? Elas não se fazem a seguinte pergunta: o que Deus diz que eu devo fazer? O que será que Deus pensa sobre mim? Porque no final de tudo elas não estão preocupadas em agradarem a Deus e seguir os caminhos de Deus, elas estão preocupadas em satisfazer a si mesmas, em agradar a si mesmas, em seguir os seus próprios caminhos. Veja, o fato de Deus ser amor não significa que Ele aprova tudo aquilo que nós fazemos. Imagine alguém que é casado e descobre que sua mulher o traiu. Ora, ele ama a mulher, mas isso vai agradar ele? A resposta é não. Porque o fato de você amar não significa que você não odeie, abomine e reprove certas coisas. Tem certas coisas que são desagradáveis. E é justamente essa a imagem, a ilustração que esse texto aqui nos dá. O Espírito Santo, ao falar por intermédio de Oséias, ele traz justamente essa imagem. A imagem de um profeta, na qual Deus o ordena que ele case com uma mulher prostituta ou adúltera. E ainda assim a ame, apesar disso. E o propósito de Deus ao escrever esse texto é justamente ilustrar como Deus, apesar de ser um marido amoroso e cuidadoso com o seu povo, com a sua igreja, o que o seu povo faz é adulterar, é trair, é se envolver com falsos deuses, se entregar à idolatria.
E as pessoas não se perguntam, então, o que Deus pensa de mim? O que Ele falou a respeito de si mesmo? Qual caminho eu devo seguir? Como eu devo direcionar a minha vida? Portanto, eu gostaria de refletir com os irmãos hoje, nesse texto que nós lemos, a respeito do seguinte tema: o Deus que se revela em tempos sombrios. O Deus que se revela em tempos sombrios. Porque a verdade é que, apesar dos tempos serem sombrios e das pessoas terem se esquecido de Deus e viverem da forma que querem, isso não significa que Deus está oculto, que Ele está distante e que Ele não se importa conosco. Há quem pense, inclusive, que Deus ele criou o mundo, criou as pessoas, deu gatilho a esse relógio, colocou tudo para funcionar e se afastou. E cada um vive conforme quiser. Ele não se importa conosco. Nós somos simplesmente poeira nesse universo. Por que Deus se importaria conosco? Mas esse texto aqui de Oséias, ele nos mostra que, na verdade, Deus se importa muito com o rumo que a humanidade está tomando, com o rumo que os povos estão tomando e com o rumo que cada indivíduo sobre a face dessa terra está tomando. Observemos aí, então, que, em primeiro lugar, Deus ele se revela falando. O versículo 1 do texto que nós lemos diz: palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias. Deus ele falou diretamente com Oséias. E Oséias aqui, ele é referido como filho de Beeri. Bom, a gente não sabe muito quem foi Oséias, além desse texto que nós temos, que foi preservado desse profeta. Outras passagens da Bíblia não nos dão muita informação sobre ele. O que a gente sabe, por exemplo, é que Oséias ele pregou durante o reino de Israel. Aqui vai ser mencionado nesse mesmo verso alguns reis. Ele foi contemporâneo do profeta Isaías, Amós, Miqueias, e alguns até sugerem que ele foi contemporâneo do profeta Jonas, aquele mesmo que foi engolido por um peixe gigante. Então, esse é o contexto que nós temos aqui do profeta Oséias. E quando o texto aqui se refere ao nome do pai dele, filho de Beeri, é porque o autor ele tem a intenção de distinguir Oséias. Porque talvez para os leitores iniciais desse texto, se alguém dissesse, o Senhor falou com Oséias, as pessoas poderiam fazer a seguinte pergunta: mas que Oséias? Deve ter tantos Oséias por aí no país? A gente tem, por exemplo, o último rei de Israel, que se chamava Oséias. Josué, para quem não sabe, é aquele mesmo que entrou na terra de Jericó. O primeiro nome dele era Oséias. E tem outros Oséias que são mencionados na Bíblia. Então, quando ele diz Oséias, filho de Beeri, ele quer dizer, olha, eu estou falando desse Oséias aqui específico. A gente que vive hoje em dia, a gente não faz a mínima ideia de quem é esse Beeri. Mas para os leitores da época, provavelmente eles tinham ideia de quem seria esse. Mas o propósito aqui é simplesmente distinguir esse Oséias dos demais. E aqui é mencionado o período em que Oséias ele profetizou. Quando Deus falou com ele falou com Oséias nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. Esses 4 homens aqui que são mencionados são 4 reis de Judá. E aqui é preciso dar um breve contexto para a gente se situar o que é que está acontecendo aqui. Quando Deus chamou Israel lá do Egito e o povo foi para o deserto, Deus entregou a eles a terra de Canaã. Depois de viverem durante muitos anos sobre a liderança dos juízes, Deus constituiu um rei. Primeiramente Saul e depois Davi. Depois do reinado de Davi veio o rei Salomão. E depois do reinado de Salomão, o reino de Israel foi dividido em 2 partes. Na parte do norte surgiu um reino formado por 10 tribos. Os irmãos lembram que são 12 tribos de Israel. 10 formaram o reino do norte, que ficou chamado como Israel, com a capital em Samaria. E no reino do sul, 2 tribos somente compunham esse reino, que ficou conhecido como Judá. Inclusive vem daí o nome judeu. Esses 4 reis que são mencionados aqui, eles ficam no reino de Judá. São os reis de Judá. Lá onde ficava o templo e onde o culto a Deus foi preservado. Enquanto que no reino do norte, no reino de Israel, onde tinham 10 tribos, o que acontece é que os reis dessa nação, tribos que receberam as promessas, que também fizeram uma aliança com o Senhor, eles também são descendentes de Abraão. Eles também conheciam a Deus, mas, no entanto, todos esses reis abandonaram o culto a Deus e resolveram adorar falsos deuses. Os deuses de Canaã, dos cananeus, como, por exemplo, Baal, Astarote e muitos outros deuses daquela região. Eles chegavam, inclusive, a sacrificar seus filhos a esses deuses, a se envolver em imoralidades, em promiscuidades. Esqueceram e abandonaram o culto a Deus. Então, a gente tem aqui esses 2 reinos, é importante a gente ter isso em mente. Esses 4 primeiros reis aqui que são mencionados, Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, são todos do reino do sul, de Judá. E aí ele continua ainda no verso 1, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Esse Jeroboão aqui, ele é bisneto
de um general chamado Jeú, que matou os reis da família de Acabe. E aí talvez os irmãos lembrem de Acabe e sua esposa Jezabel, que perseguiram o profeta Elias. Os reis de Israel, eles eram marcados justamente por uma repugnância a Deus, ao culto a Deus. Eles perseguiam os profetas de Deus. E Oséias, quando ele recebeu esse chamado profeta para anunciar a palavra do Senhor, ele recebeu justamente no reinado desse homem aqui chamado Jeroboão, ou como ele foi conhecido, Jeroboão II. Ele reinou cerca de 42 anos no reino de Israel, e o reino dele foi o mais próspero de toda a história de Israel. Alguns até, inclusive, mencionam que o território dele cresceu tanto a ponto de se comparar com o reinado de Salomão. Salomão, por exemplo, perdeu a região de Damasco, e esse mesmo rei aqui, ele recuperou. Foi um rei próspero, as pessoas tinham uma boa economia, elas estavam alegres, felizes, compravam, casavam, se davam-se em casamento, eles estavam bem. O reino estava prosperando. Só tem um problema. O fato das pessoas prosperarem, o fato das pessoas enriquecerem, não necessariamente significa que elas estão sendo abençoadas por Deus. Porque diante disso tudo que está acontecendo aqui, Deus está olhando do céu e ele tem uma palavra para dar. Quando ele olha a corrupção da humanidade e o seu próprio povo que esqueceu dele, ele não fica em silêncio. Por isso que o texto inicia dizendo, palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias. Diante de tudo o que acontece na história da humanidade, dos povos, das nações e de nós como famílias e indivíduos, Deus ele não fica calado, ele tem algo para falar para a gente. E quando o texto diz palavra do Senhor, já está dizendo tudo. É palavra do Senhor. Não é a palavra de profeta, não é coisa inventada por homens, mas é palavra de Deus. Através do seu Espírito, ele vai lá e leva essa mensagem para o profeta Oséias. Agora, talvez alguém poderia perguntar, como é que Deus falou com Oséias? Porque na Bíblia a gente tem Deus falando através de visões, de sonhos, de anjos. Às vezes ele mesmo se transforma, se coloca de alguma forma, como ele fez com Moisés, aparecendo numa sarça ardente. Uma sarça que pegava fogo, mas as folhas não se consumiam. Então, como será que Deus falou aqui com Oséias? Bom, o texto não diz. O que o texto quer enfatizar é que Deus levou uma mensagem a esse homem, a esse profeta. Todo esse capítulo que a gente leu aqui, se a gente observar, quem está sempre falando aqui é Deus. Oséias não fala nada. Observem, por exemplo, que no versículo 2 vai dizer assim, falou o Senhor por intermédio de Oséias. Então o Senhor lhe disse. No versículo 4 diz, disse-lhe o Senhor. No versículo 6 diz, disse o Senhor a Oséias. No versículo 9 diz, disse o Senhor a Oséias. O que o texto está continuamente enfatizando é Deus é quem está falando. E agora, diante de tudo isso que está acontecendo, que mensagem é essa que o Senhor vai trazer? Será que Deus vai aplaudir as pessoas porque elas estão prosperando? Será que ele vai elogiar o bom governo desse rei chamado Jeroboão porque a economia está indo boa? Será que o que Deus realmente se importa é que nós prosperemos materialmente? Será que Deus está preocupado com isso? Será que agora, nesse momento em que as pessoas abandonaram o culto a Deus, em que as pessoas estão prosperando, Deus vai dizer, parabéns, vocês conseguiram o propósito que eu queria para vocês, a felicidade de vocês. Será que é isso que ele vai dizer? Portanto, meus irmãos, eu gostaria de lembrar os irmãos desse primeiro ponto, que apesar de tudo o que acontece em nosso mundo, em nossa sociedade, Deus ele não fica em silêncio. O povo de Israel recebeu promessas, mas eles escolheram por si mesmos o caminho que eles queriam seguir. E não é muito diferente hoje em dia. As pessoas dizem, não, cada um tem sua verdade. Cada um tem a sua religião. Cada um segue o caminho que lhe faz feliz. A pergunta é, Deus aprova isso? O seu Criador, que lhe deu saúde e vida, ele dá dons e talentos, ele sustenta, ele aprova isso? Será que quando ele se revelar a você, ele vai lhe elogiar ou ele vai lhe reprovar? A pergunta não é o que eu acho, o que eu quero, o que eu sinto. A pergunta é o que o meu Criador diz que eu devo fazer. Qual caminho eu devo seguir? É ele que nos sustenta, é ele que nos dá vida. E as pessoas estão por aí seguindo ideologias, falsas concepções, as suas próprias ideias, aquilo que lhes agradam. Mas a pergunta é, no final, o que isso vai resultar diante de Deus? Deus e meus irmãos, ele não fica em silêncio, apesar do mal que ocorre em nosso mundo. Ele não fica em silêncio. Não pensemos que Deus ele não liga para a nossa vida. Ele se importa e muito. A tal ponto que no dia do juízo, ele diz, ele julgará cada um individualmente. E cada um terá que prestar contas a Deus por cada palavra que proferiu, por cada pecado que cometeu.
Foi o Senhor Jesus quem disse que cada um terá que prestar conta de cada palavra. A palavra de Deus vai dizer no Evangelho de João que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Enquanto Jesus pregava, as pessoas simplesmente o desprezavam. Cada um dizia uma coisa diferente. Esse não é o filho de José, o carpinteiro? Ele é só um comilão, um bebarrão. E quando viram ele sofrendo, disseram, desce dessa cruz, salvou tanto, salva-te a ti mesmo. Ou seja, Deus estava comunicando, Deus estava falando com aquelas pessoas. No entanto, elas não prestaram atenção, elas não foram capazes de ouvir a voz de Deus. Aqui são mencionados 4 reis. Se a gente somar a data dos governos desse rei, isso daqui dá quase um século, quase 100 anos. E Deus não deixava de falar com o povo. Ele enviou esse profeta aqui, Oséias, ele enviou Amós, ele enviou Miqueias, ele enviou Isaías, e ele enviou muitos outros, mas o que eles faziam era zombar desses profetas. Eles riam, eles ignoravam aquela mensagem que Deus trazia, eles perseguiam, eles matavam. Deus estava falando. As pessoas estão sem direção, elas não sabem que caminho seguir. Qual o propósito da minha vida? E o problema é que elas buscam respostas em filosofias, nos sábios, nos gurus desse mundo, em vez de perguntarem o que Deus quer para mim, o que Ele quer dizer para mim, o que Deus diz para mim. Portanto, meus irmãos, apesar de dias sombrios, das pessoas terem se esquecido de Deus, conforme Jesus disse, nos últimos dias o amor se esfriará, ainda assim ele não deixa de falar. Ele continua falando. E Deus aqui ele fala com Oséias e através de Oséias. Observem que, no meio de um povo que tinha esquecido o culto a Deus, o Senhor Deus vai lá e fala com esse homem específico chamado Oséias. Mas ele não só fala com ele fala através dele. Porque a mensagem que ele leva para Oséias é para que Oséias comunique a todo o povo. A todo o povo. Portanto, em segundo lugar, eu gostaria de ver com os irmãos o conteúdo dessa mensagem que Deus leva para Oséias. E, em geral, a gente poderia resumir que esse conteúdo é que Deus, ele não só se revela falando, mas ele revela aqui, nessa mensagem, que ele abomina e reprova o pecado. Vejamos então o versículo 2, que diz: Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: Vai. É uma ordem. Deus está dizendo: vai. Não é uma opção, não é uma sugestão. Você vai cumprir aquilo que eu estou lhe ordenando. E que ordem é essa? Toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição. E aqui existe um grande debate nesse texto a respeito dessa mulher e da relação de Oséias com essa mulher. Em geral, o que a gente sabe é que ela é uma mulher adúltera. E aí os estudiosos eles discutem se ela cometeu adultério antes ou depois do casamento. O termo aqui utilizado é prostituições, mas tem bíblias como, por exemplo, a NVI, que vão traduzir como mulher adúltera ou mulher de adultérios. Alguns vão dizer que ela era uma prostituta que se vendia para se sustentar. Outros vão dizer que ela era uma prostituta de um templo pagão, que tinha relações sexuais envolvidas com o culto a deuses pagãos, aos deuses cananeus. Outros vão dizer que, na verdade, prostituição não tem a ver com relações sexuais ilícitas, mas sim com o falso culto a Deus. Porque se a gente, por exemplo, for no capítulo 4, no versículo 12, o texto vai dizer: O meu povo consulta o seu pedaço de madeira e a sua vara lhe dá resposta, porque um espírito de prostituição os enganou. Eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Ou seja, a Bíblia chama a idolatria de prostituição. Portanto, alguns vão dizer, essa mulher talvez não fosse necessariamente uma prostituta, mas sim uma mulher idólatra. Mas independente, o fato é que em algum momento ela vai adulterar com Oséias. E a gente sabe disso por pelo menos algumas razões. O texto diz aqui que ele vai ter filhos de prostituições. E no capítulo 3, se os irmãos observarem, diz assim, a partir do verso 1. Disse-me o Senhor, vai outra vez uma mulher amada de seu amigo e adúltera. Como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas. Esses bolos de passas estavam ligados a esse culto como oferendas a outros deuses. Mas o fato é que Deus está dizendo, ame uma mulher adúltera, independente se ela já era promíscua antes ou depois, o fato é, Oséias, ela vai lhe trair. Ela vai se relacionar com outros homens, ela vai ter amantes, e você terá que amá-la mesmo assim.
Porque o que Deus estava querendo dizer ali é que a vida de Oséias seria uma ilustração, um exemplo vivo para o povo de Israel. Assim como Deus fez uma aliança com o povo de Israel, e o povo de Israel se voltou para outros deuses, cometendo adultério, se prostituindo, Deus ainda assim, como marido fiel e amoroso, ele ainda assim é misericordioso e perdoa a sua esposa. É uma ordem difícil. Inclusive, João Calvino, o grande teólogo, ele dizia que isso com certeza aqui não aconteceu de verdade, porque ele achava absurdo a ideia de Deus ordenar que um homem de Deus, como um profeta, que era dedicado a ele, se casasse com uma prostituta. Então ele dizia, não, isso daqui só pode ser uma parábola, essa história nunca aconteceu. Mas, conforme a gente olha o próprio conteúdo do texto, tudo dá a entender que de fato era uma história. E não é estranho Deus dar ordens que parecem absurdas para os profetas. Para o profeta Isaías, ele vai ordenar que ele pregue durante anos nu para levar uma mensagem ao povo de Israel. Ou, por exemplo, para Ezequiel, ele ordena que Ezequiel durma por mais de um ano somente de um lado. E depois vai ordenar que Ezequiel cozinhe os alimentos dele acima ou colocando estercos embaixo. Para comunicar mensagens, às vezes Deus ele traz ou dá ordens que parecem absurdas, escandalosas, mas é de propósito, ele quer causar escândalo. E a gente poderia até imaginar. Imagine como seriam os vizinhos de Oséias quando descobrissem que ele se casou com a prostituta. Aquele homem tão respeitado, todo mundo do bairro na cidade conhecia ele. Imagina aí alguém de muito respeito e ele está casando com uma mulher adúltera. O texto vai mencionar aqui que ele vai ter 3 filhos com essa mulher e ainda assim ela o traía. Então imagine os vizinhos curiosos levantando todo tipo de boato sobre a vida de Oséias. E quando eles disserem, como você se submete a algo do tipo? Se casar com uma mulher desse nível, uma prostituta, então Oséias diria, assim é a mensagem do Senhor, vocês são assim. Deus fez uma aliança com vocês e vocês não são diferentes dessa mulher. Vocês se prostituíram com falsos deuses, vocês abandonaram o culto a Deus, vocês se envolveram com o pecado e se esqueceram do Senhor. Vocês são exatamente iguais. Essa era a mensagem que Deus levava para aquele povo. É que é um povo infiel, que não é digno de confiança. E a doutrina da aliança, meus irmãos, ela é muito importante para que nós entendamos a nossa própria relação com Deus. Sabe quando você faz uma promessa a alguém e essa pessoa vai lá e quebra a promessa? Existem consequências quando você faz uma promessa para alguém e você quebra a promessa. Se essa pessoa não fizer nada com você, como por exemplo, se você faz um contrato com um banco, a gente poderia até chamar de uma aliança. Você pega um dinheiro emprestado e você promete que vai devolver com juros. E se você não devolve, vai ter consequências. E mesmo dentro de uma relação de amizade, se você promete um favor a alguém e não cumpre, no mínimo essa pessoa vai ficar de mal com você. E teve uma consequência. Ela se decepcionou com você. Ela ficou triste com você porque você não cumpriu sua palavra. Assim também foi com Israel. Deus fez uma aliança com Israel no deserto. Ele libertou aquele povo do Egito. Ele fez uma promessa de dar aquela terra àquele povo, de ser o seu Deus e deles serem o seu povo. Ele prometeu dar felicidade e cuidar daquele povo. Mas uma vez que eles ganharam aquilo que eles tanto queriam, a terra, e agora prosperavam, eles abandonaram o culto a Deus, se esqueceram de Deus. E por eles quebrarem a aliança, por eles quebrarem o pacto que eles fizeram com Deus, agora Deus está vindo cobrar. Então percebam que aqui nessa revelação de Deus, ele está mostrando que ele não se agrada do pecado, da infidelidade do seu povo. E novamente, lembram das pessoas que vivem como se Deus não se incomodasse com nada? Pois bem, o texto está mostrando que sim, Deus se incomoda. Porque quem ama sente ciúmes. E da mesma forma, Deus, ele não tolera dividir a glória dele com ninguém. Foi ele que nos criou, então a gente vai adorar coisas de madeira, de pau. Deuses falsos que nós criamos com nossas próprias mãos. A honra e a glória que deveria ser tributada a Deus é atribuída a outros deuses. A outros deuses. Observem, por exemplo, comigo, o capítulo 4, como estava o estado desse povo de Israel. A partir do verso 1. O profeta descreve a situação de Israel dizendo: ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar, e arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Parece até que ele está descrevendo o Brasil. Por isso a terra está de luto, e todo o que mora nela desfalece, com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem.
Todavia, ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes aos quais acusa. Por isso tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei de Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Quanto mais estes se multiplicarem, tanto mais contra mim pecaram, e eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo e da maldade dele tem desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim é o sacerdote. Castigá-lo-ei pelo seu procedimento, e lhe farei o pago das suas obras. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à sensualidade, mas não se multiplicarão. Porque ao Senhor deixaram de adorar. O povo se entregou totalmente aos seus próprios prazeres, a tudo aquilo que Deus abomina, a tudo aquilo que é contra a lei dele. E então, Deus ele traz sentenças. Porque, olhando para o verso 2, ele não só disse, case-se com uma mulher adúltera, porque ela vai simbolizar Israel e você, Oséias, vai simbolizar a minha pessoa. Assim como a mulher adúltera, infiel, assim é o povo de Israel, que fez uma aliança com Deus, que fez um compromisso, podemos dizer, um compromisso de casamento, mas se envolveu com outros homens, com muitos amantes, buscando o seu próprio prazer. E não foi fiel à promessa que fez. Mas o verso 2 não só diz que Oséias teria que se casar com ela, mas também diz que ele teria que ter filhos com ela. Imagine que Oséias, depois de se casar, alguém diria, bom, ainda tem chance de se separar, não tem filho ainda? Pois bem, ele vai ter logo 3 filhos. Observe então o verso 3 que diz, foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e deu à luz um filho. E então, quando nasce o primeiro filho, Deus diz, você vai colocar o nome do menino da seguinte forma, Jezreel será o nome dele. Porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú e farei cessar o reino da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Jezreel é um vale ou uma região desse território de Israel, no qual Jeú, o bisavô do atual rei da época de Oséias, que era o Jeroboão, esse Jeú, ele fez uma grande chacina nesse vale, matando muitas pessoas. Mas não só isso. O Senhor aqui está dizendo que Deus ele vai derramar sangue. Ele vai destruir o povo de Israel. Versículo 5. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Israel. Se os irmãos observarem, no verso 1 mencionou 4 reis de Judá, que era o reino do sul. Mas do reino do norte só mencionou um rei. Por que só mencionou um rei? Sendo que depois dele veio outros. É porque depois da morte desse rei aqui, de Jeroboão, o reino vai entrar em completo declínio. Vai ser um rei matando o outro, um usurpador matando o outro. São reinos que duram poucos anos, grande estabilidade, fome, invasões de outros povos, até que vai surgir o grande império assírio do mundo antigo, conhecido como um dos impérios mais violentos de toda a história da humanidade, e vai destruir essa nação e vai espalhar todas essas 10 tribos por todas as nações. A tal ponto que é até difícil encontrar muitos deles hoje em dia. Foram praticamente apagados no mapa e naquele mesmo território os assírios vão colocar vários povos de outras regiões. Esses povos que depois vão ficar conhecidos como os samaritanos, da famosa parábola dos samaritanos. Eles são completamente destruídos e aniquilados. E Deus está dando a sentença aqui, quando nasce esse primeiro filho de Oséias. Cada filho que nasce, Deus dá um nome e ele traz uma sentença, uma nova palavra. Agora vai nascer o segundo filho, versículo 6. Tornou ela a conceber e deu à luz uma filha. Disse o Senhor a Oséias, põe-lhe o nome de desfavorecida, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. É como se o Senhor Deus estivesse dizendo, acabou o tempo de vocês. Vocês tiveram tempo demais para se arrepender. Eu já enviei muitos profetas e vocês os perseguiram, mataram, não ouviram. Não vai ser mais perdoado. Acabou o tempo. Já pensaram em pedir perdão a Deus e ele dizer, não há mais segunda chance? Às vezes a gente se confia muito na graça de Deus e a gente vive de qualquer jeito. Ah, Deus é bom, Ele vai me perdoar mesmo. É só pedir perdão. Vou pecar mais dessa vez. Amanhã eu realmente me entrego a Cristo. Amanhã eu abandono os meus vícios. Amanhã eu abandono o meu pecado. Mas pode chegar um momento em que Deus diga, acabou, não tem mais chance.
E esse acabou aqui é morte, porque depois da morte não tem como se arrepender. E é isso que ele vai fazer aqui com esse povo. Os assírios virão e destroçarão esse povo. No ano de 722 a.C., Sargão, rei assírio, vai invadir e vai destruir Israel. Essa é a segunda filha que nasce e essa é a segunda sentença que Deus dá. Mas observe que no verso 7 ele diz: porém, da casa de Judá me compadecerei e o salvarei pelo Senhor, seu Deus. Pois não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Judá não foi punido como Israel. Israel foi destruído, mas Judá ainda viveu décadas a muito mais. Por quê? Porque ainda estavam preservando o culto a Deus, porque ainda temiam ao Senhor Deus. Esse mesmo exército assírio que invade e destrói Israel, quando ele vai tentar invadir Judá, o rei Ezequias vai interceder a Deus. E Deus envia um anjo e destrói em um único dia 185 mil soldados assírios. E esse relato não só tem na Bíblia, como tem nos próprios achados arqueológicos dos assírios. Embora eles não mencionem um anjo lá, obviamente eles não vão fazer propaganda para o Deus de Israel. Mas lá tem os próprios documentos dele, eles batendo em retirada daquela pequena cidade de Judá, aquele exército enorme. Deus salvou, preservou Judá, porque eles ainda estavam sendo fiéis a Deus. Embora futuramente eles mesmos vão abandonar o culto a Deus e vão ser invadidos pelos babilônios. Mas então, no versículo 8 diz: depois de haver desmamado a desfavorecida, segunda filha, concebeu e deu à luz um filho. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. O que é que Deus está dizendo? Vocês não são meu povo. A aliança que Deus tinha feito com Israel era: vocês são meu povo e eu serei seu Deus. Mas agora ele está dizendo: vocês não são meu povo e eu não serei mais o seu Deus. O que é que Deus está dizendo? Eu rejeito essa nação, porque eles quebraram a aliança, ao pacto que eu fiz com ele, a semelhança de uma mulher adúltera que tem vários amantes. E eu não mais suporto esse povo. Eu rejeito esse povo. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus vai defender a gente, quem é que vai ser o nosso opositor? Mas o Augusto Nicodemos ele faz uma pergunta reversa. Ele diz: e se Deus for contra nós, quem será contra nós? Se Deus se opor contra nós, quem é que vai nos livrar? Quem é que vai nos defender? E Deus está dizendo aqui: sentenças contra a nação de Israel. Quem é que vai livrar eles? Agora que Deus se decidiu. A gente vê então aqui, meus irmãos, que Deus ele não se agrada do pecado. Que ele não aprova qualquer forma de viver. Que o nosso compromisso como seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus, é servir o nosso Criador, reconhecê-lo, quem Ele é. Quem Ele é. E apesar dessa sentença de juízo, de condenar o pecado desse povo, de Deus mostrar que eles não merecem misericórdia, os últimos versículos terminam com uma mensagem de esperança. Não é à toa que Deus disse para Oséias amar uma mulher adúltera. Porque mesmo a humanidade sendo infiel ao Criador, ainda assim ele é bondoso e misericordioso com as pessoas. Os últimos versos, a partir do verso 10, diz: todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que se não pode medir, nem contar. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia: vós não sois meu povo, se lhes dirá: vós sois filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça. Subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Chamai a vosso irmão, meu povo, e a vossa irmã, favor. A gente sabe que Deus, em sua santidade, ele poderia simplesmente rejeitar a humanidade. Diante de Deus, ninguém merece nada de bom. O que é que a gente pode oferecer a Deus para que ele nos deva alguma coisa em troca? O que é que você poderia oferecer a Deus? Dinheiro? Mas ele criou tudo. A sua vida? Mas a nossa vida vale alguma coisa? Uma vida marcada pelo pecado, pela desobediência, pela infidelidade? Então, quando a gente olha para Deus, o fato é, não tem nada que a gente possa fazer diante dele para merecer alguma coisa. E essa é a situação de Israel aqui, um povo que pecou, que abandonou o Senhor, que esqueceu do seu Deus. No entanto, ele diz no verso 10, todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar. Mas ele não acabou de dizer nos versos seguintes que iria destruir Israel, que rejeitou Israel.
Como é que ele está dizendo agora que a descendência vai ser como a areia do mar? Eles vão crescer, que vão se multiplicar. O que ele está fazendo é uma promessa de restauração do povo. Apesar dele punir, ele não pune para destruir totalmente. Mas há algo muito mais profundo também nesse texto. Porque o apóstolo Paulo, em sua epístola aos Romanos, muitos séculos depois desse profeta aqui, cerca de 500 anos depois, ou melhor, 700 anos depois desse profeta, Paulo vai dizer que quando ele diz que, no versículo 10, que no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos de Deus vivo, Paulo diz, ele está falando de nós. Está falando de nós, cada um de nós que estamos aqui. Porque Deus rejeitou a nação de Israel por causa do endurecimento do coração deles. Apesar de Deus insistir, insistir, insistir em enviar profetas e mensagens e de falar com eles, eles nunca ouviram. Por causa do endurecimento do povo judeu, que inclusive rejeitou o próprio Cristo quando veio a mensagem do Evangelho, a salvação veio também para nós, gentios, nós que não somos judeus. Nós que antes não fazemos parte desse povo da aliança. Deus, ele expandiu essa salvação para todos os povos, para todas as nações. Então a gente percebe aqui que, apesar de todas as nossas falhas e de todas as nossas fraquezas, Deus ele é extremamente misericordioso, extremamente amoroso e gracioso. Porque ele nos concede esse perdão, mesmo sem a gente merecer. Essa é a mensagem do Evangelho, meus irmãos, que o livro de Oséias, ele nos traz aqui. A nação de Israel, ela não caiu porque o governo não era muito bom administrativamente, porque a economia estava ruim. A nação de Israel não caiu porque o exército era fraco. Não, a nação de Israel caiu porque esqueceram do Senhor, aquele que sustenta as nações. Como diz o Salmo, bem-aventurado a nação cujo Deus é o Senhor. E assim também é na vida de cada indivíduo. As pessoas não caem na perdição porque elas são fracas, porque elas não são fortes, porque elas não são capazes. Elas caem na perdição porque elas não confiam em Deus. Elas buscam a sua própria satisfação pessoal. Elas buscam satisfazerem a si mesmas em seus propósitos. E se esquecem do Deus que as criou e que as chamou. Gostaria de concluir olhando com os irmãos para Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, a partir do verso 6. A gente vê então aqui esse amor de Deus. Mesmo nós, como filhos muitas vezes infiéis, desleais, que apesar de recebermos tudo de graça de Deus, nós não retribuímos o mesmo favor. Criamos ídolos em nossos corações, confiamos em dinheiro, em riqueza, em pessoas, em status, em poder, em influência, em amigos. Colocamos coisas acima do próprio Deus. Sim, somos infiéis, criamos ídolos em nossos próprios corações, mas apesar disso, ainda assim, Deus nos convida ao arrependimento. Em Romanos capítulo 5, a partir do verso 6, a palavra diz: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que, pelo bom, alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Essa, meus irmãos, é a mensagem do Evangelho. E muitos anos antes de Cristo vir, muitos séculos antes, Oséias já havia anunciado esse amor de Deus. Esse amor que não é baseado no nosso mérito. Deus não nos chamou porque nós somos melhores que as pessoas que estão aí no mundo. Nós não somos melhores que ninguém, não somos nem melhor que esse povo aqui de Israel. Na verdade, somos iguais a eles. Mas é Deus que nos chama. É Ele que contém a maldade do nosso coração. É Ele que amolece o nosso coração para que nós possamos crer nele, confiar nele e buscá-lo. Isso não vem de nós. É graça de Deus. E o convite do Evangelho é que para todo aquele que pecasse, talvez algum de nós aqui também nos encontremos nessa situação. E ao olhar para a nossa própria vida, nós digamos, estou muito longe de Deus.
Tenho sido falso com Deus. A semelhança desse povo de Israel, eu não consigo obedecer aos mandamentos de Deus e tenho falhado miseravelmente. Eu tenho buscado os meus próprios prazeres. Eu não tenho considerado Deus na minha vida e nos meus caminhos. Será que Deus ainda assim me aceitaria? Será que o Criador se importa comigo? Eu que sou tão pequeno, sou tão fraco e tão falho. Mas a mensagem do Evangelho é: Cristo morreu por pecadores. Mesmo quando nós ainda éramos inimigos, mesmo nós sendo infiéis a Deus e não dando a Ele o valor merecido, Ele ainda assim é fiel para conosco. Ele morreu em nosso lugar. Ele nos convida ao arrependimento. Por meio de Cristo, nós somos libertos da ira vindoura, porque certamente nós vimos aqui que Deus não se agrada do mal e Ele não vai deixar isso passar desapercebido. Ele punirá o mal. E ao mesmo tempo, Ele oferece a vida eterna e o consolo eterno e a paz que somente o Espírito de Deus pode dar ao coração de cada eleito. Ele nos faz esse convite gratuitamente. Não é baseado nos nossos méritos e nas nossas obras. Ninguém tem que pagar nada. Ninguém tem que fazer nada a não ser crer no Senhor Jesus e confiar nele para a vida eterna. Por meio dele somos salvos. Por meio dele, ele nos livra da ira. Assim, meus irmãos, que essa palavra seja fincada em nossos corações. Que não sigamos o exemplo de Israel ignorando a palavra do Senhor quando ele fala conosco. Nem busquemos simplesmente confiar em nossas próprias ideias, nossos próprios pensamentos, nossas próprias concepções, porque nosso coração é enganoso, nossa mente é falha, nós somos limitados, mas em Deus está a sabedoria e o reto caminho. Não sigamos o caminho de Israel, mas criamos em Cristo, confiemos no Senhor, entreguemos a Ele a nossa vida e o adoremos com todo o nosso coração. Precisamos do Senhor, Ele é o nosso único refúgio, é a nossa única salvação. Amém, meus irmãos, que o Senhor nos abençoe. Convido o grupo do louvor para nos entoar mais um hino. Convido também a igreja a ficar em pé. Valeu.